já temos entendimento, nós já sabemos. E quando você pensa assim em descolonização, você vai pensar em quê? Descolonizar é tornar-se independente, né? Então a gente está falando aqui dos processos de independência que a Ásia e a África elas passaram, né? Então enquanto os meninos vão chegando, enquanto vocês vão pegando o livro de vocês aí, eu vou abrir aqui o meu junto com vocês para a gente poder fazer acompanhamento a partir da página 59, que é inclusive essa imagem que a gente tem aí para iniciar, né? Que é a imagem aí do Gandhi, né? Vocês conhecem o Gandhi? Já ouviram falar dele? É esse moço aí. É. Eu acho que eu já vi ele. Nós falamos no ano passado, né? No terceiro bimestre. Então, o Gandhi, nessa imagem aí da página 59 do seu livro, ele está fazendo as leituras, né? Fazendo aí as meditações. Ele era conhecido por ser uma pessoa muito calma, um líder que iniciou uma resistência na Índia pacífica, né? Ele promovia protestos pacíficos, justamente a respeito aí das autoridades, da forma como os indianos estavam sendo governados. Então, o que ele fazia? Ele não mandava ninguém pegar em armas e ir para cima. Ele simplesmente fazia as pessoas ficarem paradas em um determinado lugar, olhando, né, para as pessoas. E isso era uma espécie de um protesto pacífico, né? Ele dava flores para as pessoas enquanto eles caminhavam em protesto. Ele nunca foi uma pessoa que fez apologia a armas, mas ele sempre foi aquela pessoa que ensinava a lutar em relação aí aos seus direitos. E a gente está falando de uma época que o mundo todo está vivendo aí alguns abalos, né, econômicos. A gente está falando aqui do finalzinho do século XIX, começo do século XX. A gente está falando de uma época onde tudo está se organizando, né? Alguns países na América, né, a começar pelos Estados Unidos, tiveram aí as suas emancipações já decretadas. Os Estados Unidos, ele se emancipou em 1776. A partir daí, todas as nações da América começaram a pensar, poxa vida, se eles conseguiram a emancipação política deles, nós também podemos conseguir as nossas, né? No continente americano, por exemplo, o Brasil foi o último, né? E isso foi em 1822. Olha quanto tempo passou, né? Então, quase 40 anos depois, né? Então, o Brasil foi o último da América. E quantos países começaram a passar pelo processo de emancipação, né? Então, o que a gente vai ver hoje é justamente isso. Vamos ver algumas coisas que aconteceram aqui no continente africano e no continente asiático, que fizeram com que esses países que estão aqui representados se tornassem emancipados, né? Então, você pode me acompanhar aí a partir da sua página 61. A gente vai ver a política internacional em relação à África e à Ásia, tá? Então, aqui tem um mapa que vocês também podem ver aí na página 61 do livro de vocês, que está falando justamente sobre esse tempo, né? A partir da segunda metade aí do século XIX, a gente começa a ver que existem diversas potências imperialistas, né, da Europa ainda, né, que estão fazendo questão das terras africanas e asiáticas e da Oceania, tá? Então a gente precisa entender que os primeiros países que fizeram a colonização em outros, né, que participaram da expansão marítima, foram os europeus. Tanto é que no território americano, ele é totalmente colonizado por europeus. Os ingleses na parte norte, os espanhóis na parte central e em todos os países da América do Sul, e o Portugal no Brasil. Então a gente consegue perceber isso. E ao longo do tempo a gente também vai observando que um pouco mais à frente a França veio tirar uma casquinha, a Holanda, a Alemanha e assim por diante, né? Então a questão das grandes colônias imperialistas surgiu com a ideia dos europeus, que eles tinham aquele pensamento, né? Eles tinham aquele ideal
de que eles eram responsáveis por doutrinar e colonizar todas as nações da Terra. Eles tinham esse pensamento, né? Então, a África e a Ásia sofreram muito com esses processos aí de colonização. Primeiro porque os europeus estavam procurando matéria-prima barata, né, a fim de potencializar aí, os mercados consumidores. A gente sabe que a Revolução Industrial, que acontece aí no século XVIII, aconteceu na Inglaterra. Então, tudo que eles queriam era realmente promover a mão de obra barata para que houvesse aí uma produção muito mais efetiva de produtos que pudessem ser comercializados. Mas, de igual maneira, a Inglaterra condenava a utilização da mão de obra escrava, porque escravo não recebe dinheiro e, portanto, não pode gastar, né? Não tem como potencializar o mercado. Então, tudo que eles queriam era que a mão de obra barata permanecesse, mas que não fosse escravizada. Então, a gente começa a passar por um processo onde a escravidão ela começa a entrar em desuso, né? Aqui no Brasil, no século XIX, né, a partir do ano de 1888, a escravidão foi banida, né? Nós somos um dos últimos países a realmente abrir mão da escravidão. É lastimável, mas foi. Então, a gente está entrando num ambiente agora onde o mundo ele vai ser dividido, ele vai ficar bipolar. Lembra da Guerra Fria? Nós vamos entrar já já na bipolaridade do mundo. Primeiro vamos olhar aqui os continentes africanos, né, e asiático, e vamos observar aqui algumas coisas. Na página 61 aí do livro de vocês está dizendo que várias cidades europeias, né, tiveram que ser reconstruídas depois das guerras mundiais. As duas guerras mundiais que a gente já estudou aqui acabaram com as potências imperialistas ao redor do mundo, principalmente as europeias, porque as guerras aconteceram basicamente no território europeu. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a ficar de olho de novo nas suas colônias. E eles tinham colônias na África e colônias na Ásia. E a fim de reunir recursos para levantar a Europa, eles começaram a fomentar de novo essas questões aí das colônias, ou seja, que quiseram retroceder um pouco aí nessas questões. Então, nesse mesmo período aí, a gente já tem que entender que gerações e gerações já vieram depois dos primeiros colonos, né? Então, essas novas gerações, esses novos filhos dos que antes tinham sido colonizados, não tinham mais essa ideia de permanecer num país que era colônia de outro país. Então, essas ideias começaram a ser difundidas e um sentimento de nacionalismo começou a tomar conta das pessoas que moravam nesses continentes, tanto no africano como no asiático. Então, entenda, a Europa, ela está destroçada por conta das duas guerras, ela não admite essa questão da escravidão, mas ela precisou reaver essa ideia das colônias para ver se levantava novamente os países europeus por conta, né, das questões aí destruidoras da guerra, principalmente na econômica. Os filhos dos filhos dos filhos dos colonizados não aceitavam mais essa ideia. Nós não queremos mais ser colônia de ninguém. Nós queremos ser emancipados. Então, começou-se a divulgar dentro desses territórios, principalmente na África, um movimento chamado de panafricanismo. Toda vez que você for ver uma palavra que ela começa com pan, significa a união de todos, né? Então, o que é o panafricanismo? É um movimento social político que tem uma ideologia. Essa ideologia é o progresso social das pessoas daquela região. Então, no caso do panafricanismo, é o progresso da região africana. Então, os africanos eles começaram a difundir a ideia, né, de trazer de volta para o território aqueles que tinham sido levados como escravos para outras nações, como no caso do Brasil, né? O Brasil saqueou Angola até não querer mais. O que tinha de angolano no Brasil até hoje, né? Até hoje tem. Então, o que eles começaram a fazer? Existe uma palavra que a gente classifica para dizer quando pessoas de um determinado país, de uma determinada nação, são banidos para outras, ou elas vão embora para outras para protegerem sua vida, ou são levadas embora, como no caso dos escravos, né? A gente chama isso de diáspora, né? Então,
O que foi a diáspora? Mas muitos e muitos africanos foram levados contra suas próprias vontades para outros países para trabalhar como mão de obra escrava. Então, eles começaram a difundir a ideia de retorno dessas pessoas. Ora, voltem para o seu país de origem. Então, milhões e milhões de africanos que tinham sido levados para trabalhos forçados na América, né, começaram a ter o desejo de retornar para a sua terra. E aí vocês começam a ver determinadas situações acontecendo. Então, o fim da Segunda Guerra trouxe esse declínio dos impérios coloniais europeus, né? Por que isso? Porque a população não queria mais ser colônia, a população não queria mais ser colônia de país algum. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, nesse momento, eles estão brigando pelo domínio do mundo. Nós estamos num mundo bipolar. É o período da Guerra Fria. Nós terminamos a Segunda Guerra Mundial e só tem essas duas potências. Só temos o capitalismo com os Estados Unidos e só temos o socialismo com a União Soviética. E, obviamente, vocês têm que perceber isso. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles vão querer esses movimentos de independência. Eles querem que isso aconteça. Por quê? Porque quanto mais países independentes estiverem no mundo, mais fácil vai ser de eu me tornar um provedor desse país e torná-lo dependente de mim. Não mais colônia, mas um país dependente. Tá entendendo como funciona? É como se fosse assim. Vamos colocar isso aqui em modos familiares para a gente poder entender, tá bom? Imagine que você tem uma mulher que ela se casa com um homem contra a vontade da família. A mãe da menina não quer que ela case, o pai da menina não quer que ela case, e ela bate o pé e casa com um cara que a família não quer, né? Então, essa seria a movimentação de colônia. Ela agora tá casada com um cara, ela tem que fazer tudo que o cara quer. Ela é mulher do cara, ela vai brigar com o cara, vai se despedir do cara, né? Não pode. Só que a família vai ficar, né? Olha, eu quero que você se separe dele, eu quero que você se separe dela. Acaba influenciando de tal maneira que ela se separa. Só que quando se separa, tudo que eles querem é que ela se torne uma pessoa produtiva, que ela estude, que ela melhore, mas não quer que ela saia de perto deles. Então ela continua sendo dominada pelos pais, né? Já vi várias situações assim, parece uma novela mexicana, mas acontece. Então é mais ou menos isso. Estados Unidos e União Soviética querem que essas nações se separem das europeias, né, do domínio europeu, para elas se verem livres e automaticamente ficarem necessitadas de um apoio. E então, tanto a União Soviética como os Estados Unidos podem se achegar até elas. Nessa época, a gente sabe que eles estavam angariando, buscando aumentar o maior número possível de países que fizessem parte aí da sua adesão, né? Então, lá na página 62, vocês vão conseguir ver isso aqui, que eu estou trazendo para vocês em slide. Tá? A União Soviética queria muito que o processo emancipativo das colônias acontecesse, porque também queria aumentar o número de países que fariam parte do bloco socialista. De igual maneira, os Estados Unidos também queria isso, né? Promover a influência para vários países para poder ter o controle do maior número possível de nações sobre a Terra, certo? E torná-las dependentes economicamente. Então, tanto os Estados Unidos como a União Soviética estão nessa hora aqui fazendo o mesmo trabalho, só que em lados opostos. Isso aqui vocês se lembram, a gente falou muito sobre isso quando a gente falou de Guerra Fria. Agora, indo mais adiante, né? Entre 1945 e 1970, a gente consegue perceber que os territórios africanos e asiáticos tinham muitos impérios, né? Eles acabam fazendo, então, o processo de descolonização. Começam a proclamar sua independência política. Por quê? Quais são as causas disso? Primeiro, a Segunda Guerra Mundial significou aí o fim de uma hegemonia econômica e também de uma hegemonia militar europeia com o mundo. Ou seja, o país estava totalmente destroçado, não tinha mais como eles oferecerem coisa alguma para essas nações, e ao mesmo tempo que a Europa sofria, as colônias europeias em outros territórios também sofriam. Aumentou os movimentos nacionalistas, como eu falei para vocês, os filhos dos filhos dos ex-colonizados, né?
não aceitavam mais a ideia de recolonização. Então eles começaram a, vamos dizer assim, se autoliderar, né? Autodeterminar direitos básicos dos povos para se manterem emancipados. A Guerra Fria, quando começou, gerou a influência dos Estados Unidos e da União Soviética para o apoio dessas independências, gerando e estabelecendo novos governos. Aí você imagina, né? Raíssa, vamos fazer o seguinte, mano. Você se emancipa. Fica de boa. Eu sou Estados Unidos, eu te ajudo, eu libero recurso aí para você ficar de boa com a população. Nada vai faltar para você. Daqui a pouco chega a União Soviética. Raíssa, você se emancipa, cara. Eu te ajudo financeiramente. O que você precisar é com nós aqui. Conta comigo. Era mais ou menos isso. Então, esse é o cenário que vocês estão vendo aqui agora. Aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a conferência de Bandung. Bandung é a cidade onde teve essa conferência, tá bom? Ela é uma cidade... esqueci agora o nome do lugar onde ela estava. Da Indonésia, pronto. Bandung é uma cidade da Indonésia. E nessa conferência aqui foram reunidas 29 nações que já eram emancipadas, tá? Do continente asiático e da África. Tá? Isso aconteceu em 1955. E essas 29 nações, 29 países da África e da Ásia tinham um objetivo, né? Eles queriam identificar as fraquezas, os pontos fortes e as características do que naquela época se chamava como terceiro mundo. Até hoje, né? Hoje a gente também diz que a gente vive o terceiro mundo. Então o contexto aqui era o seguinte: a Segunda Guerra Mundial tinha terminado, os países da Europa estavam arrasados economicamente, automaticamente os países que dependiam da Europa também estavam sofrendo esse mesmo arraso econômico, então eles precisavam de um fortalecimento econômico, cultural, que era muito importante nessa época e a Europa não podia dar. Então, por conta disso, foi feita essa reunião, essa conferência, e dentro dessa conferência foi possível tomar algumas decisões, né? Tudo ligado numa questão de cooperação mútua, ou seja, eles iriam fazer tudo o que seria possível para se autoajudarem, mas foi decidido aqui dentro dessa conferência que nenhum país iria se aliar nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Por mais que os dois países em potência naquela época estivessem, vamos dizer assim, cantando, né? Esses países que estavam nascendo, essas novas nações que estavam se emancipando, dentro dessa conferência de Bandung ficou decidido que nenhum desses países faria adesão nem ao capitalismo e nem ao socialismo. Eles deveriam crescer sozinhos, buscando as suas próprias riquezas naturais, mas todos os países se ajudando mutuamente, tá? Um ajudando ao outro, mas sem aderir a nenhum bloco, nem socialista, nem capitalista. Você acha que isso era possível nessa época? Uma época de domínio dos Estados Unidos, da União Soviética, né? Então foi uma coisa bem inovadora, vamos dizer assim, né? Bom, com isso você vai ver aí na sua página 62 que a conferência que foi feita lá na Indonésia, ela gerou alguns termos que a gente usa hoje. Por exemplo, o termo que a gente diz terceiro mundo, né, é utilizado porque é sinônimo de países pobres, né? Então, o terceiro mundo é uma expressão que significava grupos de países que eram pobres e que tinham baixos IDHs, né? Tinham baixos índices de desenvolvimento humano. Aí o tempo foi passando e não se usou mais essa nomenclatura, né? Não se usa mais. Agora a gente usa países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? Que inclusive quando a gente estudou, a gente viu gráficos que os países desenvolvidos estão mais ao norte do globo e os países subdesenvolvidos estão mais ao sul do globo, que inclusive o Brasil infelizmente faz parte, né? Agora a gente vai entrar no processo de descolonização. Vamos ver alguns países somente, tá? Vamos fazer um giro de 360 graus aqui para ver alguns países na Ásia e alguns países na Índia, ou na África, né? Começamos aqui pelos países na Ásia. Na página 63,
a gente vai começar falando da China, né? Então você tem que entender que vários países aqui na Ásia eram colonizados há muito tempo, né, por países europeus. Acabou a Segunda Guerra. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu com o Japão, né? O Japão é um país asiático. Ele estava dentro da Segunda Guerra, né? Ele fez parte ali dos países que formavam o eixo, né? Que era a Alemanha, a Itália e o Japão. A gente sabe disso. E o Japão, ele queria, né, expandir, ele queria aproveitar a Segunda Guerra Mundial, e aí ele fez várias colônias durante o período da Segunda Guerra, né? Só que aí, quando aconteceu o término do conflito, quando acabou a guerra, o que aconteceu? O Japão estava enfraquecido economicamente. Guerra não é bom nem para quem está atacando, nem para quem está recebendo ataque. Então o Japão estava dilacerado economicamente e militarmente. Então a gente começa a ver que a partir daqui vários processos começam a acontecer no Japão, duram cerca de 10 anos à frente, a gente chega lá, tá bom? Vamos começar aqui com Dona China. Dona China, admira, eu tô brincando. Bom, então aqui a gente vai falar da independência dos países, né, do continente asiático, tá? Você sabia que eu ia cantar essa música, né? Tudo isso por conta de movimentos que apareceram pela luta pela independência depois da Segunda Guerra Mundial. Então aqui está a China, essa é a bandeirinha da China, tá? Então a China, ela era uma das regiões que tinham a maior cobiça, né, dos impérios, né, na época aí do século XVI até o século XX, né? Inclusive os portugueses, né, tiveram envolvimento aí com áreas da China que foram colonizadas por eles, né? Então, em 1911, houve a proclamação da República Chinesa, né? O primeiro presidente foi Sun Yat-sen, tomara que seja assim o nome dele, senão ele está se removendo no túmulo uma hora dessa. E ele foi o fundador do Partido Nacional, que eu não vou me obrigar a falar esse nome, porque não dá certo, né? Mas parece que é Kuomintang, acho que é isso. E a partir da década de 1920, ou seja, quase 10 anos depois, o partido Kuomintang passou a sofrer a oposição do Partido Comunista Chinês. E olha que interessante, o Partido Comunista Chinês é PCC, caramba! Meu Deus do céu, né? Sem referências, né? Então, em 1927, a gente vê aí a liderança do Kuomintang perseguindo os integrantes aí do Partido Comunista Chinês. E isso gerou processos de revolução. Isso, processos de revolução entre os camponeses. Ontem nós fizemos ali uma contextualização sobre o que é golpe e o que é revolução. Perceba, revolução é quando tem o apoio da população. Então os camponeses, né, tinham um líder, esse líder muito famoso, Mao Tse-tung, né, ganhou destaque, né, como não conhecer esse nome. Ele promoveu uma marcha muito longa, né, para tratar dessa revolução chinesa na mente do chinês, né, uma marcha, uma caminhada a pé de mais de 9.600 quilômetros, né, por todo o interior do país. Essa marcha aí durou quase 4 anos, né, imagina quase 4 anos caminhando, meu Deus, tudo para levar uma ideia para a mente das pessoas, né. Bom, o que aconteceu foi que Mao Tse-tung acaba sendo o primeiro presidente da República Popular da China, né? Então, quando a China passa a ser república, Mao Tse-tung acaba sendo aí o primeiro presidente, e ele tinha um objetivo, né? Ele queria implementar aqui uma sociedade comunista, né? Ele queria isso. Aí ele expulsou os estrangeiros do país, né? Confiscou várias fábricas, promoveu aí uma reforma agrária muito ampla, e ele acabou com os privilégios das classes mais altas, certo? Então, esse processo de reconstrução na China, né, acabou por terminar com todas as disputas que ocorriam ali entre os comunistas, entre os partidos operários que estavam acontecendo ali na China. E a partir daí a gente começa a perceber que a partir da reforma agrária que foi estabelecida por ele, pelo Mao Tse-tung, grande parte da China começa a ter áreas cultiváveis. E essas áreas cultiváveis, que eram por mais ou menos umas 300 milhões de pessoas, acabam gerando uma renda
né, um aumento na economia muito drástica. Isso vai fomentar não somente a agricultura, mas também a indústria, né? Então, a partir daí, a gente começa a ver a China se destacando economicamente e crescendo, né? Então, Mao Tse Tung aqui conta, nesse período aqui, ela ainda conta com a ajuda da União Soviética, tá bom? Os países que se obrigaram a não contar com a ajuda dos países socialistas eram os africanos. Aqui ele já conta com a ajuda da União Soviética ainda. Só que, claro que vai acontecer várias divergências, né? Muitas pessoas vão dizer por que você ainda continua recebendo a ajuda da União Soviética. Então, vai acontecer aqui algumas dissoluções em relação aí à ideia socialista, né? Então, um pouco mais à frente, acontece no ano de 1958 uma nova política econômica chamada de Grande Salto em Frente. E essa política econômica, ela tinha um pensamento de acelerar o crescimento da economia chinesa em pouquíssimo tempo. Então, para que isso acontecesse, eles precisavam elevar a produção industrial, ou seja, tinha que aumentar demais a indústria. Para aumentar a indústria, você tem que aumentar a produção no primeiro setor, que é o agropecuário, né, e também o extrativismo. E também você tem que acabar com a fome da população chinesa, que é a mão de obra que vai trabalhar para vocês. E o resultado disso tudo, desse planejamento todo, foi um fracasso tremendo, não deu certo. Mesmo com a população atendendo essa convocação que o governo fez, né? O governo fez aí um trabalho, né, mental na mente das pessoas, convocando elas em todos os segmentos para poderem fazer os seus trabalhos, para poder aumentar a produtividade industrial. Não funcionou. E a fome matou milhões de chineses nesse período. E aí o Mao Tse Tung acaba atribuindo o fracasso aos trabalhadores e não à administração dele, né? Ele diz que os trabalhadores estavam sendo corrompidos pela dinâmica socialista, porque ele estava querendo se soltar do socialismo e ele não conseguiu. Bom, em 66, né, quase que 8 anos depois, o Mao Tse Tung se sentiu traído pelos operários e pelos camponeses da China. Aí o que ele fez? Ele começou a olhar para quem? Para a juventude chinesa. E aí ele formou uma grande revolução chamada Grande Revolução Cultural Proletária, observando aí os jovens da região, né? Porque ele queria um sangue novo, ele queria que os jovens fossem para cima, ele queria que realmente uma revolução acontecesse a partir dos estudantes, por exemplo. Então o que ele fez? Ele buscou criar uma nova revolução ideológica, econômica e cultural. E essa revolução era para mudar totalmente as estruturas antigas que estavam sendo colocadas, né, que já tinham sido colocadas pela China. Será que isso ia dar certo? Bom, o que a gente sabe é que o Mao Tse Tung ele acabou criando aí, né, um pequeno livro, que esse livro é como se fosse uma bíblia hoje em dia, né, foi distribuído a toda a população. Nesse livro tinha vários ensinamentos, né, onde ele convocava a juventude para abandonar, né, os velhos aprendizados. Ele chamava de quartos velhos, né? Venha, abandone os quartos velhos, né? As velhas ideias, a velha cultura. Vocês são jovens, vocês são fortes, né? Então ele contava com isso. Que os jovens abandonassem os velhos hábitos e começassem a lutar com ele. Então em 69, o Mao Tse Tung começou a adotar uma política mais moderada, né? Contando aí, né, com a ajuda do Ocidente. E aí em 71 a China foi admitida na ONU, na Organização das Nações Unidas, e não demorou muito tempo, o Mao Tse Tung acabou morrendo, né, não dando sequência aí ao seu plano, né, de conquista aí de toda a juventude. E no final de tudo isso aqui, o que a gente percebe é que a China, ela, mesmo ainda socialista, porque a China ainda é socialista, ela não abandonou os seus desígnios antigos, mas ela tem uma nova estrutura econômica. Perceba, a China ela é socialista, mas ela se vale dos recursos dos povos capitalistas para promover uma potência econômica muito maior. A China hoje ela é uma grande exportadora de produtos para o mundo todo mundo sabe disso.
produtos de qualidade com uma mão de obra muito em conta, né? Porque tem muita gente que mora na China, né? Mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes moram na China. Então ela tem mão de obra muito barata e isso faz com que a China seja uma grande potência, né? Então ela não aderiu às ideias de Mao Tse Tung nessa época e continuou sendo socialista até hoje. Agora a gente vai para a Índia, a página 65, tá bom? Página 65, a gente vai falar aí a respeito de uma das revoltas que a gente também estudou no ano passado, talvez você não lembre, a revolta dos Cipaios, né? As revoltas dos Cipaios aconteceram em 1857, foi a mais grave revolução que aconteceu aqui, né? Por quê? Existia aqui a dominação dos ingleses sobre o território da Índia, certo? A gente começa a perceber que essa dominação dos ingleses começa a revoltar os indianos. Por quê? Os indianos eles estavam procurando aí a luta, né, dos seus direitos de emancipação. Eles criaram um partido, né? Tudo começa com a organização de um ajuntamento de pessoas, a criação de um partido, né? Que era o Partido do Congresso Indiano, né? O PCI. E eles começaram a se revoltar contra o domínio inglês, né? O domínio inglês era sempre proposto pela questão da mão de obra, né? E também pela forma como eram tratados os indianos nessa época na Ásia. Os indianos não eram, eles estavam em território indiano, mas os indianos não eram tratados com, vamos dizer assim, o respeito civil, né? Os indianos lutavam dentro dos exércitos para os ingleses, mas não tinham os mesmos reconhecimentos. Eles estavam no território deles, mas não eram considerados muitas vezes como cidadãos na mesma escala. Isso foi gerando muita revolta no coração dos indianos. Então, o PCI, que é esse partido do Congresso Indiano, representava primeiramente os interesses dos hindus. Hindus são adeptos à religião hindu. É aquela religião que tem mais de 3 milhões de deuses, né? E tudo mais. Que nessa época aqui era a maioria da população indiana, tá bom? Só que também a gente tinha os muçulmanos, né? No território asiático a gente tem muito isso. Então, nessa parte aqui, o PCI ele não está abordando os muçulmanos, tá bom? O que vai acontecer aqui é que uma figura de um cara muito conhecido, que é o Mahatma Gandhi, que ele está aí na sua página 50 do seu livro, o que ele vai fazer? Ele começa a aparecer para ser um influenciador dessa luta emancipatória, vamos dizer assim, né? Não somente o Gandhi, vários outros também. Se você for lá para a página 66, você vai ver uma segunda pessoa, né? Aqui você tem o Gandhi quando ele era pequenininho, e do lado do Gandhi, aqui na página 66, você vai ter outros líderes que vão estar ajudando ele, né? Aqui nessa caminhada aqui, o Gandhi está com várias outras pessoas ao redor dele. E tudo isso para fazer protestos pacíficos pelo direito de ser um cidadão que decide, né? Que opina, que aborda temas relacionados ao seu país. Então, Gandhi acaba aplicando algumas ideias de não violência, né? Mas ao mesmo tempo de boicote em relação ao governo inglês. Então, em 1848, né? Muito antes do Gandhi nascer, né? Aconteceram vários protestos, né, de desobediência civil, mas o Gandhi ele procurava sempre incitar a não violência, né, e a passividade, mas ao mesmo tempo o boicote, né, sempre assim. Essas fotos que eu estou mostrando para você aqui são na Índia, né, o Taj Mahal, muito bonito, né? E aí o Gandhi ele se torna meio que na história da Ásia meio que um apóstolo da não violência, como o livro mesmo diz para vocês, né? Então, em vista que os ingleses começam a ter uma repressão muito forte, ele começa a agir na paz, no amor, na tranquilidade. Então, em 1947, na luta contra o domínio britânico, a gente percebe aqui nas imagens o Gandhi sendo mais tranquilo, né? Ele vai apoiar a não violência, ele vai ser mais calmo. E isso você começa a observar aqui uma postura do povo indiano se colocando contra o domínio inglês. Aqui na página 66 está assim, ó. Entre março e abril de 1930, o Gandhi, que está no centro da imagem,
percorreu uma distância de 400 quilômetros para chegar ao litoral indiano e obter um pouco de sal. Sabe por que ele fez isso? Para protestar contra o refinamento de sal que era feito e produzido somente pelos ingleses, porque os ingleses tinham proibido a extração do sal na Índia e tinham obrigado os indianos a comprar a maioria dos produtos pelas mãos dos ingleses. Então, o que ele fez? Não vamos comprar sal. Se precisarmos, vamos andar 400 quilômetros a pé em protesto. Não vamos levantar uma mão contra eles, mas também não vamos comprar. Nosso dinheiro ele não vai ver. Então, isso é um boicote. É não comprar, não subsidiar, não pagar, não investir dinheiro para que aquelas potências permanecessem de mãos atadas. Eu produzo sal, mas ninguém compra, do que adianta, né? Então, essa era a ideia. Mas o que aconteceu? A marcha ficou conhecida como Marcha do Sal, olha só. A Marcha do Sal ficou conhecida por esse nome, né? E o Gandhi e outras 50 mil pessoas foram presos. Eita, haja cadeia, né? Para colocar 50 mil pessoas presas, né? Só porque não queriam comprar mais sal com eles. Tá vendo a situação? Olha que fotos mais bonitas aí da nossa visão da Ásia, né? Então, é isso aí. Então, a gente começa a perceber aqui que a Índia se torna independente, mas dividida, né? A gente tem os muçulmanos e tem os hindus, né, dentro do território. Então, você percebe que a questão cultural, ela também vai interferir um pouco nas questões emancipatórias, né? A gente tem aqui uma cultura, uma religião que vai impedir os seus adeptos de perseguirem, né, de irem adiante, né? Os muçulmanos, eles viviam nos países, né, que formavam ali o Paquistão, né? E os hindus foram para o território da Índia. Aconteceu a Guerra Civil? Aconteceu a Guerra Civil no ano de 1948 até 1949, né? Muita gente morreu, lógico, né? As tensões que aconteceram ali nas fronteiras entre esses dois países permanecem até hoje. Tem uma região lá que é conhecida como Caxemira, onde a população é maior, assim, como a gente diz, majoritariamente, a maioria, né, é muçulmana, né, e faz parte da Índia também. Então, para você ver, mesmo as questões de descolonizações vão gerar ainda vários fatores de guerra civil dentro dos territórios. Agora, falando em guerra civil, não sei se vocês já ouviram falar de Guerra do Vietnã. Não. Alguém já viu a Guerra do Vietnã? Não? Eu já ouviu falar? Pois é. A gente está falando de um período de descolonização. Estamos falando a respeito dos contrastes, né, do colonialismo, que é quando os países europeus estão colonizando as nações, e da emancipação política. E agora a gente vai ver agora a questão do Vietnã, né? Tem uma foto muito famosa do Vietnã, da Guerra do Vietnã, que está aí na sua página 69, né? Na página 68 e na 69 a gente está falando a respeito disso. A gente está falando aqui do Vietnã. Olha que imagem bonita, gente, esse monumento, essa ponte que tem lá no Vietnã. Que coisa mais legal, né? Então, a gente vai ver aqui que o Partido Comunista Vietnamita, ele é criado aqui em 1941, certo? A gente percebe que ele foi criado a partir do quê? A partir da invasão da Indochina pelos japoneses. Então, perceba que a gente ainda está no período ali, finalzinho da guerra, finalzinho da Segunda Guerra. Então, a Indochina ela é ocupada pelos japoneses. Aí, por conta disso, o Partido Comunista Vietnamita é criado, né? Por pessoas que estão querendo a emancipação do Vietnã, né? E aí acontecem vários movimentos de liderança vietnamita que vão acabar expulsando os japoneses daquelas regiões. Então, você está vendo que o Japão já não está mais com a bola toda, né? Está no finalzinho da guerra, já estão perdendo já para o Vietnã. E quando os japoneses são derrotados, expulsos do território, o Ho Chi Minh, olha o nome da pessoa, Ho Chi Minh acaba declarando a independência da região norte do Vietnã. Então, o Vietnã proclama a república e se torna, então, a República Popular do Vietnã. E aí, a capital estabelecida, Hanoi, passa a ser a capital, e o sul do Vietnã ainda continua sendo colônia da França. Então, aqui a gente tem
Vietnã sendo dividida em duas porções por enquanto, né? Acontece a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, a gente começa a ver os Estados Unidos se achegando e querendo, né, auxiliar ali, né, os países, querendo galantear os países para se tornarem mais adeptos aí das suas vertentes capitalistas. Então, em 54, aconteceram aqui alguns conflitos entre o norte e o sul do Vietnã. O norte, que já era emancipado, e o sul, que era preso aos franceses, né? Então, os Estados Unidos, ele vai se aliançar aonde? Os Estados Unidos começam a auxiliar a França, né? No contexto do domínio do sul do Vietnã. E aí começa a briga. Então, representantes dos dois lados se reúnem em Genebra, em 1954, que é na Suíça, né? Para decidirem o que seria feito do território vietnamita, né? E aí, o que acontece? O sul permaneceu sob influência francesa, não teve como ter acordo, e o norte continuou sendo emancipado. Aí vem a intervenção dos Estados Unidos, né, a partir de 1954. O que vai acontecer aqui? Olha essas paisagens, gente, do Vietnã, coisa linda, né? Aqui a gente começa a ver que o Vietnã do Sul começa a receber... Oi, não entendi. Né? Eu tô na 69 agora, 68, 69. Tá? Tô na 69 propriamente dito agora. Onde você está vendo essas imagens que você está dizendo? Essas imagens eu tô mostrando para vocês aqui no slide. Meu slide tá ligado desde o começo da aula. Você não tá vendo? Procura outras Patrícias Peixoto. Aí tem 3. Nesse momento você fixa uma delas que tá passando o slide. Tá? Então aqui a gente tá vendo o seguinte. A gente tá vendo que o Vietnã do Sul passou a receber aí um regime um pouco mais autoritário por causa do apoio dos Estados Unidos à França, que colonizava aquela região. E aí, as eleições que estavam previstas para acontecer em 1960 foram suspensas. Por quê? Porque começou a acontecer uma ditadura aqui nessa região. E essa ditadura começou por conta da força dos Estados Unidos. E isso levou a vários conflitos internos. Então, a Guerra do Vietnã aconteceu por conta disso. As forças do Vietnã do Sul foram apoiadas pelos Estados Unidos e a força do Vietnã do Norte foram apoiados aí pelos Vietcongues, né? A gente chama Vietcongues, né? E houve aí a Guerra Civil. Aí quando a França anunciou, né, a sua intenção de retirar, né, de sair do Vietnã, os Estados Unidos não queria mais um governo socialista na Ásia, né? Então, eles acabaram intensificando ainda mais o fortalecimento, né, o fornecimento de armas, né, para os franceses, para que a guerra continuasse, porque os Estados Unidos queria ser vitorioso, queria derrotar os Vietcongues, né, a parte norte do Vietnã. Quando os Estados Unidos entrou na guerra financiando esse armamento, o que aconteceu? A guerra teve outra proporção, mudou, né? Foram usadas armas químicas, como bombas, né, que causavam queimaduras, né, assim, quando a bomba explodia, uma fumaça tóxica muito forte queimava a pele das pessoas, matavam árvores assim em questão de segundos, né, era chamada de agente laranja, né, e os guerrilheiros continuavam vencendo essas batalhas por conta dessas armas muito fortes, muito poderosas, armas químicas, que na verdade a história por trás disso tudo, também alguns especuladores dizem que, na verdade, os Estados Unidos estava fazendo testes químicos com a nação vietnamita. Por que o Vietnã tinha para oferecer para os Estados Unidos? Né? Então, enquanto que a Rússia, que antigamente era a União Soviética, estava também fazendo seus testes químicos em outros lugares, os Estados Unidos também, e pegou uma população muito pequena, né, que foi a população vietnamita. E essa imagem que vocês vão ver aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, está no seu livro, né? Cadê a imagem? Gente, cadê? Eu botei aqui. Não acredito. Tirei, ó. A judiação. Na hora que eu estava fazendo o slide, sumiu. Mas está aí no seu livro, na página 69. Essa foto ficou muito famosa, que é uma foto que ela representa o protesto do povo vietnamita. Gente, olha, são crianças correndo dos soldados militares, né, nuas,
estão totalmente nuas. Tem uma criança aqui chamada Kim Puk, né? Muito conhecida. E ela aparece correndo após ter as costas atingidas por esse armamento, essa bomba de napalm, né, que diz. E ela tá toda ferida, toda machucada, né? Ela foi salva por esse fotógrafo que tirou essa foto dela, né? E ela foi atingida aí por essas armas químicas e ela se tornou símbolo das atrocidades que foram cometidas aí na época do Vietnã, né? Esse nome napalm significa é uma variante, né? Uma derivação das primeiras letras dos seus componentes, né? Que é sais de alumínio, meu Deus do céu, quanta coisa, sais de alumínio coprecipitados dos ácidos naftênicos e palmíticos, meu Deus do céu, quanta coisa, né? Então, essa foto aqui, ela representa ali a resistência do povo vietnamita nessa guerra que durou muito tempo. Então, em 1973, depois de 11 anos, né, dessa intervenção, o presidente Richard Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos, anuncia a retirada das tropas do território vietnamita e reconhece a derrota dos Estados Unidos. Mas pensa, 11 anos, essa guerra do Vietnã, totalmente desproporcional. Até a França quis sair da guerra anteriormente. A França quis tirar o corpo fora. Os Estados Unidos, não, você fica até o final. Você não sai não, que a gente vai mandar, né, armamento para vocês. É triste, né? E aí a gente agora vai seguir para a descolonização da África, na página 70 e 71. Estamos chegando ao fim do nosso livro. 70 e 71. Aqui a gente vai falar da Argélia, tá bom? Essa aqui é a bandeira da Argélia. Gente, é muito interessante a gente falar, antes de partir para conhecer alguns países aqui, que a África, vocês sabem, quando ela foi colonizada, nós vimos isso no ano passado também, quando a África foi colonizada, ela não teve os seus territórios respeitados, né? Ela foi dividida sem ter nenhum tipo de estudo, de orientação sobre a cultura, sobre povos inimigos, sobre nada disso. Não foi feito nenhum tipo de estudo da área, nada. E os povos da África foram simplesmente jogados juntos. Até povos inimigos permanecem até hoje no mesmo território e conflitos e mais conflitos acontecem até hoje por causa disso, né? Então, os Estados Unidos tinham conquistado vários territórios, a Europa também tinha conquistado vários territórios no território africano, mas a África conseguiu se emancipar por meio de acordos, por meio de tratados com as suas antigas potências, né? Talvez nesses acordos eles até mantiveram algumas relações econômicas para poderem caminhar e poderem ter uma economia e uma política própria, né? Mas esses movimentos em busca da emancipação política dos países africanos foi alimentado principalmente pelas lutas que já estavam acontecendo na Ásia e no Vietnã, né? Então, os países africanos começaram a entrar nessa de querer ter também a sua emancipação política em vista dessas lutas que já estavam ocorrendo na época. E aí surgiram várias instituições com o objetivo justamente de promover essas unidades, essa cooperação e essas emancipações. A gente vai destacar aqui a Organização da Unidade Africana, que ela foi criada pelos Estados africanos na Conferência de Addis Abeba, na capital da Etiópia, em 53. Tá? Tudo para promover uma autocooperação entre os países envolvidos, né, nessa organização. Então, outra coisa que também aconteceu em 1958, lá na Conferência de Bandung, que a gente já viu aqui no início desse slide, aconteceu também a formação da Conferência dos Povos da África, né? Onde os povos que estavam presentes ali, pertencentes à África, firmaram uma aliança entre os principais povos para fortalecê-los economicamente, na questão da luta pelos seus territórios, né, contra o imperialismo europeu, né? Então, esses resultados não demoraram muito a aparecer. Como a gente pode perceber, eles se tornaram independentes a partir da década de 1960. E aqui eu estou trazendo para vocês algumas imagens aí da Argélia, né? A Argélia
na página 71, você começa a perceber aí que ela começou a se mobilizar contra o domínio francês desde a década de 40, né? Então, esses vários movimentos aí aumentaram ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, e a luta era diretamente contra os seus colonizadores, os franceses. Então, o exército francês tinha aí mais ou menos 500 mil soldados, certo? Que faziam parte aí de uma ordem, né, de dominação da Argélia. A Argélia tinha a Frente Nacional, a Frente de Libertação Nacional, né, que era bem menor. E aí na França surgiram esses movimentos aí que exigiam o fim dos conflitos de emancipação na Argélia. E em 61, com os dois lados bem exaltados, iniciaram então as negociações de paz. Houveram vários conflitos, muitas mortes, mas em 5 de julho de 62 aconteceu aí o Acordo de Evian, que foi estabelecido o cessar-fogo desses conflitos e o reconhecimento da independência da Argélia, né, como nação em referendo popular. Você vê que a população da Argélia ela gosta muito de manter vivas as cores da nação, que é o verde, o vermelho e o branco. Por isso que eu estou colocando para vocês aí nas imagens. Você consegue ver isso daí, ó, na população argeliana, acho que é assim que diz, né? E a gente vê isso, assim, um sentimento nacionalista muito grande dentro da nação argeliana. Mas a gente também tem aqui algumas fotos que relatam aí essa diferença social, né, das classes sociais. Existem as pessoas que vivem à margem da sociedade aqui também na Argélia. Olha que bonito aqui, gente. Olha, o povo vai para a rua mesmo assim e notoriamente exalta as cores da bandeira argeliana. Agora a gente vai ver duas nações aqui. A gente vai ver Angola e Moçambique, tá bom? Angola e Moçambique são duas nações que foram colonizadas por Portugal. Eles falam diversos dialetos no seu território, mas eles também falam o português de Portugalopá, né? E lá em Moçambique e Angola, nós tivemos uma ditadura que se estendeu até o ano de 74, acredite se quiser, né? Antônio Salazar, ele implantou em Portugal uma ditadura, né, que se manteve até 74, e durante o período do salazarismo, os países que também faziam parte das colônias portuguesas também receberam essa mesma ditadura. Houve uma revolução em 74, conhecida como Revolução dos Cravos, que acaba estabelecendo então uma democracia, né, em Portugal. E a partir daí, com também algumas colônias que faziam parte da África, como colônias portuguesas na África. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde são as colônias portuguesas que a gente tem aqui na África, certo? Aproveitando esse momento que Portugal estava passando por problemas internos no seu território, eles começaram a pressionar pela independência. Lógico, eu vou aproveitar o momento, né, de fraqueza aí, né, dos meus colonizadores, para eu poder arquitetar movimentos, né, contra esse autoritarismo. Só que os movimentos que foram organizados eram movimentos guerrilheiros, né, que estavam buscando a independência. Então Portugal começa a se manifestar com uma vontade assim de conceder realmente a independência para Angola de uma maneira pacífica, de uma maneira mais simplificada, através de um acordo chamado Acordo de Alvor. Aliás, meu Deus, muito difícil esses nomes. Acordo de Alvor, pronto. Que seria assinado em 75. Só que o que acontece? Aí na sua página 72 você está vendo. Acontece que antes da emancipação política ter sido dada a Angola, vários conflitos internos pelo poder começam a acontecer. E de maneira muito violenta. Por isso que você está vendo aí na sua página 72, muitas pessoas segurando armas, né? Então, 3 coisas aconteceram, né, nesse momento. Primeira, aconteceu o Movimento Popular pela Libertação da Angola, que foi fundado por Agostinho Neto. Depois acontece a Frente Nacional de Libertação da Angola, dirigida por Holden Roberto. E depois a União Nacional da Independência Total de Angola, liderada por Jonas Savimbi. Todos como a gente pode dizer,
todas de tribos, todas de localizações diferentes. Então, primeiro o Movimento Popular pela Libertação de Angola, depois a Frente Nacional da Libertação de Angola e depois a União Nacional pela Libertação Total de Angola. O que acontece aqui, então? Esses conflitos armados vão gerar muitas mortes, obviamente, a gente sabe disso, né? A gente vê que esses conflitos eram por diferenças étnicas, né, raciais, conflitos ideológicos, a ideia do socialismo e do capitalismo também era... Tudo aqui envolvia briga, gente. Era uma disputa sem precedentes. Ou era por conta do território, ou era por conta do socialismo, do capitalismo, ou era por conta do islamismo e o islamismo e o hinduísmo. Eram várias questões étnicas, culturais, políticas, econômicas, tudo envolvendo as guerrilhas aqui na Angola. E aí os Estados Unidos e a União Soviética, que claramente exerciam influência sobre essa região, né, acabavam favorecendo isso também. Cuba forneceu auxílio para os grupos que tinham ali tendências socialistas, porque Cuba era socialista, né? E aí, dias antes da Angola se tornar independente, o Movimento Popular pela Libertação da Angola tomou Luanda, que é a capital do país, e proclamou a independência de Luanda, né? Então, a gente percebe que aqui nesses conflitos, tanto o Agostinho Neto como o Holden Roberto e o Jonas Savimbi, eles estão guerreando por território sem se preocupar com a nação africana total, né? Então, a oposição era muito forte, muita gente estava morrendo, mas o país estava sofrendo uma guerra civil sem precedentes, que só veio ter cessar-fogo em 2002. Vai vendo. Mas até hoje tem problemas, viu? Até hoje tem problemas aqui nessas regiões. No caso de Moçambique, por exemplo, houveram ali vários grupos que se fundiram num grupo só chamado Frente da Libertação de Moçambique, né? Que é uma organização que trabalhava justamente pela questão da emancipação política direta de Moçambique, né? E aqui a gente percebe que essa organização, ela exigia que Portugal transferisse diretamente o poder emancipativo para Moçambique, sem a realização de eleições, sem negociações. A ideia era que a independência fosse proclamada por Moçambique, tá? Isso aconteceu? Isso aconteceu, mas a gente consegue perceber que a população africana, ela é hoje muito devastada por conta desses conflitos. 20 nações, né, das mais pobres da Terra estão nas regiões aqui da África, certo? E isso é terrível. A gente consegue ver que por mais que a gente possa ter aqui as mudanças, vamos dizer assim, uma amenização nas guerras civis, a gente ainda consegue ver a destruição que acompanha até hoje as nações africanas, né? Para encerrarmos, vamos falar um pouquinho sobre o Congo e a África do Sul, tá? Então aqui no Congo, na página 73, você vai ver que no final do século XIX, o rei da Bélgica, que era Leopoldo II, e assim como vários outros governantes também dos estados europeus, queriam conquistar as terras da África para se levantarem, né, por conta das destruições da Segunda Guerra Mundial. Isso a gente já sabe. Eles queriam o quê? Usufruir das riquezas naturais. Essa era a ideia de todos os povos europeus. Usufruir das riquezas naturais para poder se levantar economicamente. A Bélgica demorou muito a participar dessa corrida imperialista, né? E ficou com essa região aqui do Congo. Foi uma das últimas a serem colonizadas. E aí Leopoldo II acabou tomando o território, né, como um bem pessoal, claro, como todos os outros, né? Mas durante os anos em que o Congo foi uma colônia da Bélgica, no país aconteceu uma exploração muito grande de riquezas minerais e vegetais. Aí, a partir da década de 50, na Conferência de Bandung, o estreitamento de laços entre as nações africanas gerou uma nova visão, um novo entendimento para o Congo. Então, o Congo começou a desejar se libertar do domínio belga para ser emancipado. Ela começou a perceber que ela tinha muito recurso natural e que ela poderia se sustentar
independentemente. Então, o primeiro-ministro do Congo, que é esse que está aí na sua foto, né, no seu livro, na página 73, é o Patrice Lumumba, né? Ele começa a criar ali, né, lideranças emancipatórias para poder requerer a emancipação política do Congo, mesmo depois de várias medidas de exploração e de conflitos terem acontecido sobre o território. Essas iniciativas que ele teve, né, ameaçou aí as empresas belgas, né, que iriam parar porque elas estavam sendo mantidas por conta da extração mineral e vegetal que acontecia aqui no Congo. Então, esse movimento aqui, ele não pôde ser contido muito rapidamente e acabou se tornando um conflito muito grande, generalizado. Por isso que vocês estão vendo aí nas imagens, ó, algumas coisas que eu estou colocando aqui para vocês. O Congo não poderia ser deixado de lado pela indústria belga, que era alimentada primeiramente por todos os recursos que eram retirados de lá. Então, em 61, o que aconteceu? Esse Lumumba, né, esse Patrice Lumumba, ou Lumumba, não sei, ele foi sequestrado e ele foi morto, né? E a Guerra do Congo durou até o ano de 1965, né? Quando esse cara aqui que morreu, ó, o Lumumba, ele que morreu. Quando aconteceu um outro golpe de Estado, né? Que deu poder à nação através de Joseph Désiré Mobutu. Ele que garantiu a liberdade política e emancipativa aqui da nação. Então, durante o seu mandato, o Mobutu ele estabeleceu uma ditadura com apoio militar muito forte, promovido pelos Estados Unidos, né? E aí ele conseguiu a emancipação política do Congo dessa forma. Aqui, nessa região, aconteceu também conflitos no território de Ruanda, né? Vocês se lembram que no ano passado nós falamos disso? Eu tenho um filme para requerer para vocês também assistirem, Hotel Ruanda. Muito forte, cuidado com esse filme, tá? O Hotel Ruanda ele vai mostrar para vocês a guerra entre os Tutsis e os Hutus, né? Os Tutsis e os Hutus, eles brigavam entre si pelo domínio do Congo, né? E aconteceu um genocídio muito grande, mais de 1 milhão de ruandeses morreram, né? Nesses conflitos entre Hutus e Tutsis. Inclusive o Hotel Ruanda conta a história verídica de um gerente de hotel que ele, para salvar algumas pessoas, ele abriu o hotel que ele trabalhava e guardou essas pessoas ali por um tempo para que elas não fossem mortas. E até pagava pela vida delas. Então é um filmão, viu? Mas cuidado, muito forte. Então aqui na Ruanda aconteceu essa morte de mais de 1 milhão de pessoas. E essa ditadura do Mobutu só veio acabar em 1997. Né? Quem assumiu o governo foi Joseph Kabila depois disso, que ele retomou o nome antigo do país, que era República Democrática do Congo, e é até hoje assim. Mas o país até hoje vive essa tensão que foi promovida pelos conflitos, né, dessas duas etnias, dos Tutsis e dos Hutus. Inclusive, mais uma falha dos povos europeus na hora de dividir o território africano, porque tinha que ter separado os Tutsis dos Hutus. Eles têm muitos problemas, muitos conflitos, principalmente étnicos, e eles vivem no mesmo território. Então, na hora que a República Democrática do Congo foi emancipada, eles permaneceram no mesmo território e essas brigas ainda ocorrem. Aqui, nós também já vimos no ano passado sobre a África do Sul. Tá? A África do Sul foi dominada por holandeses, né? E também uma parte pelos ingleses. Olha que bonita, gente do céu. Ela fica na parte sul da África, como o próprio nome já garante, e a gente consegue perceber que em 1911 a minoria da população branca elaborou uma série de leis. Isso aqui é terrível, né? Que acabou culminando no quê? Na segregação racial. O que é a segregação racial? Era aqui na página 74, tá? Me acompanha aí, na página 74. O que é a segregação racial? A segregação racial era a separação de ambientes para negros e brancos dentro do mesmo território da África do Sul. Brancos não poderiam estar em ambientes dos negros e negros não poderiam estar em ambiente dos brancos. Não era permitido o casamento entre brancos e negros. Não se tinham escolas para brancos e negros.
assim, né, mistos. Então, a minoria era branca, mas queria vamos dizer assim, um privilégio maior do que os dos negros. Então, a gente começa a perceber na origem de uma nova palavra, a palavra apartheid. O que é apartheid? Essa palavra, ela se torna significado de apartação, né? de separação, de segregação. Aparte-se de mim, né? Se aparte de mim, fique longe de mim. O apartheid nasceu daí, né? Então, aconteceram aqui várias leis, foram criadas leis que determinavam a separação entre brancos e negros. E a maioria da população era negra. E a maioria da população aqui estava proibida de comprar terras, né? Porque os brancos tinham maior preferência, maior preferência, né? Eles eram obrigados, os negros eram obrigados a morar numa área muito distante, e para manter esses laços interraciais, né? E aí, locais públicos, como escola e hospitais, também tinham áreas separadas para brancos e negros. Era um absurdo isso. E a gente está falando de século XX, tá? Não está falando de coisa muito longe, não. Século XX. Em 1912, aconteceu aí uma resistência muito grande, com um apoio aí do Congresso Nacional Africano, que defendia os direitos africanos como um todo. Então, o apartheid, ele se tornou cada vez mais intolerante, né? Cada vez mais os negros tinham menos direitos. E aí, a partir de 1952, só 40 anos depois, é que campanhas foram criadas para fazer com que o apartheid fosse diminuído aqui no território da África do Sul, certo? Uma das pessoas que a gente reconhece que lutou bastante para diminuir a segregação racial, aliás, é o Nelson Mandela, né? Esse cara aqui. Acredite você ou não, Nelson Mandela foi uma das pessoas que deu a vida para que essa segregação racial caísse, e ele fazendo o bem, ele ainda foi preso e ficou muito tempo na cadeia, né? Nelson Mandela, enquanto ele estava agindo, falando a respeito dessa loucura da segregação racial, ele se manteve preso por muito tempo. O governo, né, passou a ter uma luta armada muito mais violenta contra essa questão dos anti-apartheids, né? Vamos colocar assim, né? E aí a África do Sul se tornou um país muito isolado. Por quê? Porque a ONU queria que esse país fizesse parte, né, da Organização das Nações Unidas, e eles não queriam fazer parte disso. Só no final da década de 80 é que o governo se organizou para colocar fim ao apartheid, e aí o Nelson Mandela foi solto em 90 e ele se tornou presidente da África do Sul, quando o apartheid finalmente chegou ao fim do país, certo? Então preste atenção nessa ideia aqui. Começaram-se a implementação do apartheid em 1911, terminou somente em 1990. Quase que 80 anos de segregação racial no território, né? E ele se tornou presidente dos Estados Unidos. O presidente da África do Sul. Que dos Estados Unidos o quê? De onde você tirou isso? Então, pra gente encerrar, é que eu tô com os Estados Unidos na cabeça, né? Final da Segunda Guerra Mundial, tudo ainda estava na minha cabeça. Então, até hoje, a gente consegue ver que os efeitos da colonização na África, que iniciaram lá no século XIX, ainda são evidentes. Você consegue ver que a divisão do território africano não foi respeitada em vários fatores geográficos, humanos, culturais, religiosos, né? E até hoje é mantida, né, esses territórios. Esses problemas continuam, essas crises de grupos rivais ainda continuam, né? E ganham cada vez mais proporções maiores. Esperamos que isso encerre logo, né? Para o bom desenvolvimento da nação. Nós agora vamos responder 2 páginas de questão. Queria que você pegasse aí o seu livro na página 60 e na página 67. Nós vamos fazer esses 2 questionários. Página 60 e 67. Tá bom? Página 60, você vai analisar aqui
as frases sobre a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 39 a 45, e você vai assinalar para mim as que são verdadeiras, com o V, e as que são falsas, com o F. Eu vou ler para vocês Página mais uma vez. 60, é? Qual a página? 60, 60 e 67 nós vamos fazer agora, tá? Beleza. 60 e 67. E aí a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. E aí, a partir da próxima semana, nós começamos com o livro 4, tá bom? As aulas voltam ao normal, aulas de história na segunda, aula de geografia e artes na terça, tudo no livro 4. Fechou, galerinha? Beleza. Vou só tomar uma aguinha aqui, porque essa aula aqui foi Fechou. forte. Deus me livre. Falei, os meninos estão dormindo uma hora dessa. Com tanto falatório. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Página 60. Primeira frase. Diga pra mim. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por atrocidades de ambos os lados. Como, por exemplo, os campos de concentração, o extermínio nazista e o lançamento de bombas atômicas contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Verdadeira. Tudo bem. Pode marcar verdadeira aí, é verdadeiro. Verdadeira. Ótimo, muito bem. Segunda frase. Meu Deus. O Brasil, que durante o período da guerra era governado por Getúlio Vargas, apoiou os países do eixo. Entre os motivos que levaram o Brasil a enviar tropas para lutar nesta guerra, e foram os ataques de submarino alemães e navios brasileiros e a defesa da democracia e da liberdade. O Brasil foi lutar do lado dos países que compunham o eixo? O eixo é Alemanha, Itália e Japão. Não. Eu acho que ele Ficou da- foi lá dos Estados Unidos, não é? Isso, muito bem. Então é falsa. O Brasil não lutou do lado do eixo, não. Lutou do lado da Tríplice Aliança. Né? Da França. Da França, da Inglaterra. Oi? Por quê, minha filha? Porque era assim, o Brasil ele estava meio que aliado ali aos Estados Unidos, e os Estados Unidos davam as cartas na época, né? É questão política, econômica. Quem tem mais dinheiro manda mais. A terceira. A guerra iniciou em 1939, quando as tropas alemãs invadiram a Polônia. Nos primeiros anos, o eixo Alemanha, Itália e Japão obteve várias vitórias contra os aliados. Os rumos da guerra começaram a se modificar nos anos de 1941, quando Adolf Hitler decidiu invadir a União Soviética e os Estados Unidos declararam guerra aos países do eixo após o ataque japonês a Pearl Harbor. Verdadeiro ou falso? Não. Verdadeira. É Eu verdadeiro. acho que é verdadeira, né? É verdadeiro. É verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Os Estados Unidos, ele não entrou para lutar na guerra toda, ele só entra no finalzinho, né? Os Estados Unidos só entra no finalzinho quando Pearl Harbor é atacada. Aí os Estados Unidos entram. Um dos fatores que Pegar o resto deles, né? Entram pra acabar a guerra. entrou para acabar. Mas eles foram espertos, eles entraram justamente para não sofrer muita deterioração. Porque eles queriam ser uma nação forte para fortificar outras nações que estariam arrasadas na Europa, por exemplo, né? Foram espertos, né? Empreendedor é assim. Pensa no futuro. Última frase. Um dos fatores que levou à guerra foi o apoio da população alemã às ideias de Adolf Hitler, difundidas no livro Mein Kampf, Minha Luta, conhecidas como nazistas e que pregavam a superioridade da raça germânica em relação aos outros grupos como judeus, comunistas e ciganos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Sem dúvida, verdadeiro. Então ficou VF e VV. A alternativa certa, então, aqui. C. C, muito bem. Letra C. Cite os nomes das principais potências imperialistas no início, aliás, do século XX. Vocês lembram quem eram as principais potências imperiais ali no século XX?
só lembro da Inglaterra. Isso, Inglaterra é a primeira, bota aí. Inglaterra. Ei, Patrícia, Eu? eu esqueci de avisar, mas eu tinha mandado logo História e Geografia. Mandei logo tudo junto, viu? Ótimo, eu já vou botar ponto pra você nas duas, se preocupe não. Viu? Quem me mandou hoje geografia, eu vou pontuar geografia. Quem mandou história, eu pontuo história, não tem problema. Quem mandou os dois, eu pontuo os dois. Quem não mandou nenhum, tem até segunda e terça-feira da outra semana pra me mandar. Eu deixo tudo em aberto. Tudo bem, gente? Manda o conteúdo todo, né? Do livro 3. É, manda tudo. Manda tudo do Beleza, livro 3, beleza. tá bom? Até a página 70 e tan. Manda tudo. Tá bom? Então, bota aí. Inglaterra é a primeira. Segunda, França. Depois de França, Itália. Depois você coloca Alemanha. Depois Portugal. Espanha. Bélgica, que mexeu aqui com o Congo, né, que a gente viu agora. E por último, e não menos importante, os Estados Unidos, que é o país que não era europeu, mas ele foi colonizado pelos ingleses, né, pelos britânicos. Então, ó, mais uma vez falando aí pra vocês, quem perdeu pega aqui, ó, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica e Estados Unidos. Então, no início do século XX, essas eram as principais potências imperialistas do mundo. A gente vai para 67. Aqui é só uma única e última pergunta para vocês assinalarem para mim qual é a resposta correta. Tá bom? Tem aqui um cartoon, né, um desenho, que foi publicado em 1932. E esse cartoon, ele faz uma ironização sobre as consequências sociais das constantes prisões de Gandhi, né, pelas autoridades britânicas da Índia. Aí eu quero que você, olhando essa imagem, você vai me dizer uma dessas alternativas aqui. Essa imagem mostra a ineficiência do sistema judiciário inglês do território indiano? Ela mostra o apoio da população hindu à prisão de Gandhi? Ela mostra o caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa? Ela mostra a impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi? Ou ela mostra a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu? Eu acho que é a impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. E como que você chegou nessa resposta? Porque mesmo ele preso, as pessoas que seguiam ele, eles continuaram com o mesmo ideológico dele. E tiveram a manifestação pacífica. Muito bem, muito bem. Brilhante resposta. Parabéns, a letra D mesmo. Parabéns. Sensacional. Vocês são demais, como sempre. Então a gente encerra aqui a nossa aula de hoje.